Fala, está começando mais um podcast Ortopedia em Dia com o Dr. José Roberto Zagata Hernandes, aqui no canal do YouTube, Dr. José Roberto. Hoje o assunto, os fixadores, quais os tipos de fixadores. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua presença. É importante assunto e com certeza mexe aí com muitos pacientes que passam diariamente no seu consultório. Quais são os tipos de fixadores, doutor? Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Edmir, equipe, tá? Pessoal que me assiste, meus pacientes. Tá? Bom, esse assunto assim é um assunto que eu gosto bastante de falar pelo seguinte, ó, porque hoje a gente tem vários tipos de fixadores, né? Coisa que há um passado até que recente a gente tinha poucos, né? Não tinha muitas opções, né? Então eu me formei não tem tanto tempo assim, mas desde que eu me formei tem muita novidade aí. Então isso aí é uma coisa bem legal. Para você ter ideia, hoje em dia a gente opera com software de computador. A tecnologia nessa área de fixadores avançou bastante. Avançou demais, avançou demais. A gente consegue deixar o osso, basicamente, né, dentro das devidas proporções, igual ele era antes, com a ajuda do sistema do software de computador. Olha só. Ah, mas você tira da onde? Hoje a gente tira das medidas originais, né, que o livro fala, né, mais ou menos as angulações, né, ou a gente faz baseado na perna contralateral. É muito legal. E eles são usados normalmente para quê? Que tipo de tratamento? Em que ocasiões a gente pode usar um fixador externo, doutor? Então, aí depende. Cada fixador é empregado para determinadas deformidades ou determinadas situações. Entendeu? Mas nós temos quantos tipos de fixadores diferentes atualmente? Ó, quando você tem uma fratura exposta, por exemplo, né? Você tem uma fratura exposta onde você teve uma lesão de partes moles, uma lesão, uma cominuição óssea. Cominuição é fratura, o osso. Para a gente traduzir, maior. Lesão de parte mole seria? Lesão de pele, né? Okay. Tendões, parte muscular. Isso, se você pega e opera primariamente, como coloca uma placa, um parafuso ou uma haste, a chance de infecção é muito grande. Ok. Então a gente faz um negócio chamado controle de danos. E existe um fixador específico para isso, controle de danos. Tá? É um fixador que a gente chama tubo a tubo. É o nome, né? Tubo a tubo. Então ele esfria a infecção, a inflamação, para a gente conseguir reparar a parte óssea, com uma síntese interna. Então ele é provisório. Ah, mas eu já vi fixador que fica com o paciente para sempre. Sim, existe isso. Em que casos acontece isso? Então, quando você tem uma sequela pós-traumática, por exemplo. Ah, mas você pode usar um tubo a tubo? É o que eu falo para os meus alunos. Você pode usar um tubo a tubo de forma definitiva. Você sempre vai montar o seu tubo a tubo da forma mais perfeita possível. Porque você não sabe, principalmente no SUS, qual que vai ser o destino do paciente. Se o paciente, por exemplo, tiver uma lesão neurológica, precisa ficar na UTI por muito tempo. E aí você vai fazer um fixador, tirei o paciente vou fazer controle de danos, mas ficou um pouco torto o osso, porque na verdade o objetivo é só esfriar a infecção, a inflamação. Mas o paciente ficou 2 meses com o fixador meio torto, agora colou o osso dele torto. E aí? Entendeu? Então sempre eu oriento, sempre mas faz... Mas colar torto é uma falha mesmo, colar esse equipamento torto ou não? É porque depende de cada caso? Não, depende de cada caso. Às vezes a fratura é muito grave. E o objetivo do fixador tubo a tubo é tirar o paciente estabilizar o osso, simples assim. Pode estabilizar ele com um pouco tortinho, não tem problema pela literatura, porque você vai reabordar depois. Mas tem casos que a gente não consegue reabordar. Então por isso que eu ensino sempre, faz o mais perfeito possível, tanto no frente quanto no perfil. Porque se, por exemplo, o paciente precisar ficar na UTI muito tempo, tal, o osso cola certinho já. Então sempre... mesmo sendo por controle de danos algo muito provisório, já faz de forma definitiva. Então, na verdade, você consegue tratar de forma definitiva com tubo a tubo, né? Mas dependendo, pode gerar alguma coisa de pseudartrose, não consolidação, porque não é o fixador ideal. Pode, mas eventualmente cola. Tá? Para isso, temos fixadores externos que tratam essas deformidades. Por exemplo, um fixador externo circular chamado Ilizarov, por exemplo. Quando a gente fala, doutor,
fixador sem cortá-lo, só aqueles gradios que vão, por exemplo, na perna da pessoa do lado externo, é isso que a gente olha às vezes as pessoas andando, é um pouco de isso no braço, enfim. Isso, existe no que braço. Eles estão com alguns parafusos presos, é isso. Fica para fora mesmo, são circulares, né, são pinos para fora, tanto na perna, membros inferiores e membros superiores, tá? São N situações que você consegue empregar eles, né? E na maioria dos casos, esse fixador depois é extraído. Não sei como o senhor falou, né? Depende da fratura, depende do grau do problema. Ele pode até ficar para sempre, é isso? Depende muito do problema em si. Do problema e também do grau. Mas do problema em si é mais. Por exemplo, eu estou usando um fixador por conta de uma deformidade óssea. Você vai usar por um certo tempo. Eu estou usando um fixador porque eu estou com uma infecção. Eu estou com uma osteomielite. Aí você, dependendo, você tem que usar um fixador para fazer um transporte, ou seja, tirar aquele osso doente que não serve mais para fazer um transporte para chegar o osso bom ali e colar. Então a gente tira. E se osso sai de algum outro lugar do corpo do paciente e vai para lá, é isso? Esse pensamento é um pouquinho para quem está vendo isso agora, é um pouquinho complexo. Por exemplo, você tem um osso aqui, ó. Esse é o osso, tá? Aí você tem uma osteomielite nesse segmento. Você tira esse segmento, joga esse osso fora. Osteomielite seria o quê? Uma doença do osso, é isso? É uma infecção no osso. Por sinal, a osteomielite é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui também no nosso podcast Ortopedia em Dia. Então a gente pega esse pedacinho de osso, certo? Que está com infecção, não tem o que tratar. Você pode pegar o antibiótico mais potente do mercado. Por exemplo, lançou melhor, assim, né, o mais indicado para o paciente, não vai dar certo, porque precisa chegar sangue, é algo que está morto lá dentro do paciente. Então não chega sangue nem chega oxigênio ali naquele pedaço de osso. Então é algo que está realmente morto dentro do paciente. Extrair mesmo. Você tem que extrair esse pedaço, né? E para isso existem classificações. A gente vai extrair quanto do paciente, né? Com margem de segurança. Isso cada paciente determina um jeito de a gente tratar. Então você pega e retira aquele osso, vai ficar uma fenda, concorda comigo? Sim, o osso está aqui, você sim. tirou um pedaço, vai ficar uma fenda. O que você faz? Você corta o osso aqui, é um osso desse tamanho, você corta o osso aqui e faz esse pedaço aqui, ó, e chegando devagarinho até aquele pedacinho que está faltando. Para ele poder preencher. E isso tem um nome, chama osteogênese por distração, né? Então, viu-se que se você fizer uma distraçãozinha bem devagarinho, né, você consegue fazer com que esse osso se forme na fenda ali. E aquele pedaço que antes estava aqui, vai ficar aqui, cobrindo aquela falha. E aquele pedaço que ele estava, vai formar o que a gente chama de regenerado, que é o osso novo. Só lembrando que nós estamos aqui no podcast Ortopedia em Dia com o Dr. Zé Roberto. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe aqui no canal do YouTube. Também siga as redes sociais do Dr. José Roberto, porque lá também tem bastante conteúdo já há bastante tempo, então vale a pena vocês acompanharem. Só para a gente encerrar, doutor. Primeiro, o fixador vai muito pela idade, por exemplo, crianças ou a parte mais pediátrica também utiliza fixador ou já são mais adultos, mas que tem faixa etária para isso ou não necessariamente? Tem. A gente usa um fixador externo chamado fixador externo baby, né, para crianças menores, né? Então, mais ou menos. Dosinha, né? Mas fica tão bom, fica mas bonitinho, fica bom, né? Resolve o problema. Exatamente. E são anéis pequenininhos, né? São anéis bem pequenininhos, então a gente consegue tratar algumas deformidades, né? Por exemplo, tem doenças que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui, de hemimelia fibular, fêmur curto congênito, e doenças em geral que fazem com que necessite de, em determinadas idades, fazer certas correções e certos alongamentos. Às vezes não dá para fazer um alongamento numa idade só, não é o certo. Você tem que fazer algumas programações cirúrgicas ao longo da vida. Nesse período fica com o fixador o tempo inteiro? Não, vai colocando e vai tirando? Vai colocando e vai tirando. Ok. A gente normalmente alonga mais, certo? Um pouquinho que a gente consegue. Aí depois programa uma outra cirurgia, porque o paciente vai crescer. E nem sempre aquele osso lá vai crescer. Entendeu? Então você tem que fazer ele crescer. E a gente consegue fazer ele crescer acompanhando a idade do paciente. Então às vezes a gente faz crescer a mais,
poxa, doutor, mas você deixou o osso que precisava um pouquinho maior. Eu falo, sim, a ideia é exatamente essa, porque ele vai crescer e esse osso vai acompanhar. Aí ele continua crescendo, esse fica para baixo, a gente reprograma, faz uma outra cirurgia. Para ir se equiparando até ficar exatamente. Na idade adulta. E no final da adolescência eu te entrego o seu nenenzinho. Perfeito. Bem equalizado. Muito bom. Estamos encerrando mais uma edição do podcast Ortopedia em Dia com o Dr. José Roberto Zagatinandes. Legal, né, gente? Olha quanta informação bacana para a gente poder trazer aqui. Tem muito. Acompanha aqui o canal do YouTube, também as redes sociais. E deixa a sugestão, seu comentário, porque o Dr. José Roberto está cada vez mais ansioso para poder responder aos pacientes e ao nosso público em geral, né, doutor? Exatamente. Mandem suas dúvidas. A gente sempre responde, né? Temos uma equipe aí por trás que ajuda a gente, então qualquer dúvida, fiquem à vontade, né? Vamos respondendo, sim. Por sinal, a estrutura do Dr. José Roberto é enorme, gente. Seja na parte da secretária, do atendimento lá junto à clínica também, rede social. Parabéns, doutor. Importante até para poder atender bem os pacientes, né? Por isso que é um dos médicos mais requisitados que a gente conhece aqui na nossa região. Muito bom. Retornamos na próxima edição com mais um podcast Ortopedia em Dia, tá bom? Obrigado, doutor. Imagina, eu que agradeço aí o convite mais uma vez, Edmir. E assim, eu digo sempre, ninguém é bom sozinho, na verdade. As pessoas, elas têm uma equipe que é igual, de competência e tudo. Então, na verdade, eu sou bem grato à equipe toda. Que bom, que bom. Retornamos na próxima edição. Até lá. Um abraço.